os que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Glória a Deus. Compartilhar uma coisinha aqui com vocês. Quem aqui é mãe? Levanta a mão aí para ver uma coisa. Ó, tem uma galerinha que é mãe. Então a gente sabe quem é mãe, né? Quem é pai também entende o grande amor que a gente sente. A gente é capaz de tudo pelos filhos, não é não? A gente faz de tudo. O menino chora com fome, a gente não deixa ele com fome. Faz tudo no mundo para ver feliz. E assim é o amor de Deus com a gente. Quando a gente está triste, Ele nos ajuda, faz a gente feliz. E a nossa caminhada com Ele é igual a gente com os nossos filhos. A gente só quer o melhor. E Deus ama a gente infinitamente, mais do que a gente ama os nossos filhos. Então é muito. Então vamos continuar glorificando o nome do Senhor e esse amor.
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Jesus. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou, e os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho
triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. 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 Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Glória a Deus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto.
esperança. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. Num lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. Num lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. Num lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Ei, som. Amém. Uma salva de palmas mais forte para o Criador das ondas, aquele que é digno de honra e glória. Amém. Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Antes de nos apresentar, eu gostaria de saber quem está vindo aqui pela primeira vez, conhecendo esse movimento pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Mais alguém aí na arquibancada? Do lado de cá, tem alguém? Seja bem-vinda, sejam bem-vindos, muito bem-vindos. Uma salva de palmas, por favor, galera. Para esse povo que está vindo pela primeira vez. Eu vou pedir para você que veio pela primeira vez, continue com o teu braço levantado, que alguém da equipe vai chegar já até você para te entregar uma lembrancinha de boas-vindas. Não sei se vai ter para todos, mas se não tiver, volta na outra segunda que vai ter com certeza, viu? Falando um pouquinho da gente, nós somos o SAL, que é um movimento da juventude da Igreja Batista Central. E esse movimento, esse encontro, ele acontece todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas, aqui no Anfiteatro da Beira-Mar. Então, você que está chegando agora, quer conhecer um pouquinho mais desse movimento, a nossa rede social é @somos.sal. Lá a gente coloca a nossa agenda, né, reforçando toda segunda-feira aqui o nosso encontro e outros encontros que acontecem no decorrer da semana também. E antes de falar desses encontros, eu te convido a voltar mais vezes e trazer mais 10 com você para conhecer e vivenciar esse momento também, tá bom? Como eu disse, né, no decorrer da semana acontecem outros encontros também da Juventude da Igreja Batista Central. E um desses encontros é a sala de oração, que acontece todas as quintas, a partir das 21 horas, através da plataforma Google Meet. Né? Então, é um encontro online, né? Um movimento de oração online. E você que quer conhecer, é só acessar o @somos.sal, que lá tem o Linktree, que vai te direcionar para essa galera da sala de oração. Um outro movimento também é o Clubão Bíblico, que acontece aos sábados de 15 em 15 dias. E a galera se reúne também para estar vivenciando a leitura, o entendimento da palavra de Deus. Né? Então, fica aí mais um convite para você, né? A gente reforçando, @somos.sal, é a nossa rede social. E lá você vai ter acesso a esses encontros e outros movimentos também da Igreja Batista Central. Beleza? Todas as segundas, né, a gente sempre dá alguns avisos reforçando em relação à segurança. O primeiro é em relação à escada. A gente pede, por gentileza, que quem está sentado, né, na parte pintada de vermelho, para estar liberando esse espaço, por questão de segurança, né, para vocês verem que a arquibancada, o espaçamento é bem maior, então o risco de queda, né, de acidente é maior. Então, a gente pede para que as escadas estejam livres, né, para que o acesso possa acontecer com segurança, tá bom? O segundo recadinho é em relação à nossa responsabilidade social. A gente sempre reforça, né? A gente está aqui num espaço público e esse espaço não é somente do governo, né, da prefeitura, de cuidar, de limpar.
ele é nosso. Se ele é público, é da nossa responsabilidade a gente manter esse espaço limpo também. Então, a gente pede para quem está com a tua água de coco, tua garrafinha de água, saquinho de pipoca, assim que terminar, levar direto para a lixeira. Não deixar aqui na arquibancada, que a gente sempre preza em finalizar esse encontro aqui e deixar esse espaço limpo, né, e legal para que outros possam utilizar também, tá bom? E o terceiro e último aviso é só reforçar em relação à nossa rede social. Você que ainda não está seguindo, acessa lá, @somos.sal, aí você vai poder acompanhar um pouco mais desse movimento, tá bom? Obrigada pela atenção, galera, e vamos de palavra. Boa noite. Muito boa noite. Mas tu passeia, viu, mulher? Imagine véia, né, macho? Fica andando para um lado para o outro. Fofa demais. Boa noite aí de novo. Espero que vocês estejam bem. Quem tá legal aí, dá um polegar para cima aí, quem tá legal. Mas aqui é um espaço para quem não tá legal também. Quem é que tá mais ou menos? Bota o polegar assim, ó, mais ou menos. Obrigado pela sinceridade. Esse espaço é um espaço para isso, para gente que tá legal, que não tá tão bem. Para gente que de repente não tá tão bem, não tá tão bem mesmo. E aí você aí na sua consciência fica aí com o polegar para baixo. Pelo menos eu me encontro muitas vezes assim. E o Sal é um lugar que, segunda após segunda, a gente se encontra para compartilhar sobre Jesus, numa perspectiva talvez bem diferente de algumas habituais. A gente quer dizer que você que de repente faz parte de outra iniciativa religiosa, de espiritualidade, de fé, talvez você veio para cá com outras experiências, a gente quer dizer que você é muito bem-vindo aqui nesse espaço público, né? Que a gente ocupa há tanto tempo, já são aproximadamente 15 anos que a gente se encontra aqui. Talvez você já passou várias vezes e falou, caramba, eu não sabia. Inclusive, quem é que está vindo pela primeira vez de novo? Só para eu identificar. Muita gente, muito massa. Massa demais. Irado, galera, sejam muito bem-vindos, vocês estão passeando aí. De maneira resumida, a gente se encontra aqui, segunda após segunda, tem esse momento de música legal, geralmente aí através da linguagem do reggae e tal, do surf music, coisa que a gente gosta mais. O projeto começou com a galerinha que gostava mais de surf, de skate, mas naturalmente, aos poucos, a gente foi entendendo que isso aqui era um lugar de todo mundo, né? E além desse tempo de música, a gente tem um tempo de reflexão e eu quero te convidar a refletir nessa noite, a pausar um pouco, né? Colocar aí os teus anseios, as tuas emoções, os teus desejos, talvez aí num processo de desaceleração, talvez você veio para cá agitado, o convite é para que você possa repousar um pouco e a gente quer conversar com você nessa noite. Se você pode, eu queria te convidar a fechar os olhos, baixar a tua cabeça, eu quero fazer uma oração e eu espero que você se identifique com aquilo que a gente vai conversar nessa noite. Paizinho querido, muito obrigado por mais um dia de vida. A tua palavra diz que o Senhor conhece e sonda os nossos corações. É a tua palavra que é viva e eficaz, que diz que a nossa existência no dia de hoje tem a ver com o teu coração. Muito obrigado, Senhor, porque em meio a tudo que a gente tem vivido, em meio a tantas vidas que se foram, em meio a tantas pessoas que nesse exato momento de repente se encontram em situações de tremenda e profunda aflição, o Senhor tem permitido a um grupo que eu não conheço, mas que o Senhor conhece, a se reunir nesse espaço e nesse lugar para aprender mais sobre Ti, Senhor, para aprender mais sobre a Tua palavra. E eu te peço que o Teu Espírito Santo fale através de mim. Essa é a minha oração. Abençoa a vida de cada um, que em nome de Jesus os traumas, talvez algumas dores, talvez algumas aflições, nessa noite elas possam ganhar um certo sentido, que o teu nome possa ser acolhedor, que a tua pessoa, Senhor, no meio de nós, através do teu Espírito, possa fazer coisas tremendas aqui nesse lugar. Assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pelo menos eu me sinto aqui numa espécie de grande mesa.
eu não consigo olhar para vocês aqui, estar nesse espaço, talvez compreendendo que o fato de estar com o microfone na mão me dá algum tipo de poder. É claro que de repente isso possa parecer uma situação legal. Infelizmente a gente vive numa época onde pessoas confundiram que talvez ter um microfone na mão e falar de Jesus deveria ser uma referência de humildade, mas infelizmente nesse tempo atual muitas pessoas aproveitam da prerrogativa de ter algum tipo de poder para aproveitar o microfone na mão para simplesmente fazer uma tradução talvez equivocada de quem é Jesus. O Jesus no qual nós falamos aqui não vive o privilégio que eu estou vivendo de pregar sobre ele, falar sobre ele e voltar para casa, talvez num carro com ar-condicionado, talvez num transporte muito legal. Nós estamos aqui porque alguns ancestrais, alguns antepassados, quando eles falavam sobre Jesus, eles corriam um grande risco de morte. Eles tinham os seus corpos apedrejados, eles podiam ser ali assassinados porque eles falavam sobre Jesus. E o que a gente está vivendo aqui é uma construção. Não é simplesmente do nada um microfone que brotou, uma ideia que rolou, um bagulho que a gente ficou muito doido com Jesus e simplesmente a gente está decidindo falar sobre ele. É muita vaidade a gente achar que muito disso aqui é porque alguém montou essa estrutura e alguém está com o microfone na mão. A gente está aqui porque o amor tem vencido ao longo da história e a pessoa de Jesus tem sido inspiração para tantas outras, para que a gente possa se reunir hoje e em nome dele falar sobre coisas profundas e preciosas. É fato também que nesse tempo de hoje a gente tem vivido um tempo de guerra, não só um tempo de guerra através de armas, mas um tempo de guerra através das ideologias. Talvez o que mais nos separa hoje em dia não são as doutrinas, talvez o que separam igrejas e comunidades de fé não são doutrinas, e talvez uma das coisas que mais nos separa são as ideologias. Talvez a leitura que você faz hoje da vida, onde você está, talvez se eu citar aqui algumas coisas relacionadas a direitos humanos, você vai naturalmente dizer aquele camarada lá do Sal, ele é de esquerda. Ou talvez se eu falar a respeito de alguns outros elementos, você vai dizer assim, eu acho que aquele cara lá do Sal, ele é de direita, ele é conservador. E todos nós estamos sofrendo essa tentação de pegarmos Jesus e puxarmos para um lado e para o outro. E eu quero de verdade te convidar a entender que Jesus está acima disso tudo. Jesus não vai passar, nunca passou, o Lula vai passar, o Bolsonaro vai passar, mas Jesus continua sendo o Rei dos Reis, é em nome dele que a gente está aqui. Mas é para isso que eu preciso te convidar a talvez abrir um pouco de mão de algumas lentes que você tem usado naturalmente. E nesse mês agora de maio, nós enquanto comunidade, a Jennifer falou isso, nós fazemos parte de uma comunidade de fé chamada Igreja Batista Central de Fortaleza. A gente está abordando o tema sobre família. A gente está falando, chamando essa série de casa, a gente vai falar o mês inteiro sobre família. Então eu tenho certeza que de repente se você não consegue assistir a um tempo de pregação, aí fisicamente lá na IBC, na internet você consegue acessar facilmente lá no nosso canal no YouTube e certamente ser muito abençoado com palavras especiais sobre esse tema. E a gente como Sal também vai falar um pouco sobre isso. Eu estudei alguns dias atrás, estudei hoje, mas o meu coração não deixava de queimar assim sobre, cara, sai um pouco da teoria e vai para a prática. Chega lá no anfiteatro da Beira-Mar e conta um pouquinho da tua história. Não está falando aqui um cara que de repente tem um doutorado num tema aí um pouco mais auxiliar para falar sobre família, mas eu quero começar contigo, talvez contando a minha história e interagindo contigo a respeito disso, certo? Eu sou órfão de pai e mãe. Eu não sei quantos aqui ainda tem papai e tem mamãe. Quantos aqui ainda tem papai e mamãe? Levanta a mão. Tem só papai ou só mamãe? Quem aqui o papai e a mamãe não é nem papai e mamãe, é tipo o pai? A mãe fez o papel de pai e o papai fez o papel de mamãe. A despeito de qualquer coisa, de como você está interagindo com esses temas nesse tempo atual, eu quero de verdade também pedir uma licença
para não abandonar aquilo que historicamente nós temos construído até hoje, que por mais que você pense que é importante uma severa e profunda desconstrução, eu vou usar alguns termos que talvez você não curta ou que você não se adeque mais segundo aquilo que você acredita. Mas, mais ou menos na idade aí dos 15 para os 16 anos, eu estava fazendo aí o meu terceiro ano e aí o meu irmão tinha um hábito de curtir um forrozinho dia de domingo. E aí eu, só para saber a tua idade, tinha um negócio antigamente chamado Sítio Siqueira. Vocês estão rindo por quê? Só forrozeiro aqui, viu? Vocês vêm com essas pintas de regueira aqui pra cá, né, e tal. Mas seguinte, meu irmão curtia esse lugar. E o meu irmão sempre aos domingos ia lá, curtir o forrozinho dele e tal, dançar. E dia de domingo, terceiro ano, passava o dia ali estudando, papapá. E aí quando meu irmão chegava em casa, já era na segunda de madrugada. E geralmente eu abria a porta para o meu irmão, às 5:30 da manhã, 6 horas, era o meu irmão chegando da farra. E eu saindo para ir para a escola, inclusive eu pegava uma nave espacial que não existe mais, primeira nave espacial produzida no Ceará, não sei se você conhece, chamada Paranjana. Alguém já andou de Paranjana? Ah, mó galera. Quem andou de Paranjana, dá uma vaia cearense aí. Quem não é cearense não fica assustado, você acabou de ser batizado pelo Espírito Santo, não tem problema. Mas aí tinha esse ônibus, eu pegava esse ônibus, eu morava ali no Jacarecanga, estudava aqui no final da Dom Luiz, chegava na escola cedinho, tal, mas nesse dia foi diferente. Quem chegou nesse horário não foi o meu irmão, foram duas senhoras, uma delas era prima da minha mãe, me dando a notícia que a minha mãe tinha falecido. Minha mãe passou um final de semana com a virose e morreu com essa virose. Minha mãe já tinha uma outra doença, uma outra demanda aí de saúde, e ela, por estar com um sistema imunológico muito fraco, ela chegou a falecer. Bom, naquele momento, eu não sabia o que fazer. O chão caiu, eu não sabia onde é que eu estava, logicamente o choro me tomou ali, eu não tinha ali, logicamente, a capacidade, eu não estava conseguindo trabalhar a habilidade de responder de maneira serena à situação. Entrei naquele momento de pânico, de choque, e ali começou uma história da minha vida onde eu passei alguns meses sem compreender, até que algo que a minha mãe sempre pedia para mim, sempre falava, se fez muito vivo no passar dos dias que a minha mãe faleceu. Minha mãe tinha um pedido que é um pedido talvez de muitas mães aqui: meu filho, estude. Muita mãe já falou isso para você: estude. Meu filho, fica firme, né? Estude, se forme, passe na faculdade e tal, tudo mais. E minha mãe tinha feito esse pedido. Mas minha mãe, antes de falecer, há alguns anos, ela tinha também aceitado Jesus numa igrejinha. Quando eu falo igrejinha, é no diminutivo, não é para diminuir o conceito de igreja, tá bom? Num espaçozinho pequeno, ali na Jovita Feitosa, minha mãe tinha aceitado a Jesus. E muita coisa do que ela tinha vivido me marcou. E quando ela faleceu, eu fiquei muito certo de que como ela morreu tinha a ver como eu deveria viver. Como ela morreu tinha a ver de como eu deveria viver. E aí, meu pai? Tá bonito hoje, viu? Porém, sente aí, meu filho. Gentileza. Chamei de meu pai. Disse que eu queria sair com ele para dar uma volta, para falar que ele era meu pai, mas ele não aceitou. E aí, diante dessa situação, eu tinha um entendimento de que o falecimento da minha mãe, apesar de parecer ali um rompimento com o futuro, apesar de parecer um fato que interditar a minha história, eu entendi que havia algo a se fazer. E algo a se fazer em relação ao que a gente acredita como família. Enquanto homens e mulheres, nós acreditamos ainda que o conceito de família, principalmente brasileiro, é um conceito de família, só para você ter ideia, entre o ano de 2005 e 2015, aproximadamente 84% das famílias tinham como administração, ou tinha como provisão da família, um grande número de mulheres. Nesse tempo aí de 2005 para 2015, a gente vivencia dados onde comprovam que as famílias não são necessariamente a presença de papai, mamãe e os filhos. Muitas famílias têm a mamãe e um filho, muitas famílias têm o papai e os filhos, mas a grande maioria, mais de 80%,
são de mamães sendo provedoras e ali responsáveis pela criação da família. O que é que eu estou querendo dizer para você? É algum tipo de crítica ou algo para desfazer o que a gente acredita sobre o que é ser família? Não. É sobre a gente só fazer uma leitura clara, atual, e a gente não precisa de muitos conceitos sociológicos para entender que alguém de nós aqui nesse anfiteatro, nessa noite, já viveu, passou, presenciou, experimenta casos de abandono. E o que é que isso tem a ver com a situação ali da minha mãe? É que ao pensar naquilo que tinha acontecido e aos poucos ir conseguindo elaborar o que tinha acontecido comigo, eu consegui me deparar com o Salmo 27:10. E o Salmo 27:10 diz assim: ainda que pai e mãe te deixam, eu jamais os abandonarei. O que é que o salmista está querendo dizer com isso? Talvez numa leitura que a gente precisa fazer que tem a ver com, até então, né, a gente está falando de alguém que é de uma cultura judaica, né? E a cultura judaica, e muitos nos influenciou, você já deve ter ouvido por aí, a influência da cultura judaico-cristã. Mas o que é que isso tem a ver conosco hoje? Tem a ver que Deus é um Deus que não nos abandona, tem a ver com um Deus que, por mais que desestruturações familiares aconteçam, Ele consegue se fazer presente. O que nós podemos perceber é que na vida, por mais que algumas telas na qual você cai constantemente ou naturalmente, por mais que algumas etapas que você poderia, algumas redes de proteção que poderiam existir na sua vida furem, existe um Deus que te ampara com a mão dele. E que Deus é esse que mesmo que tragédias aconteçam na nossa vida, Ele se faz presente? Será que não seria mais fácil para esse Deus evitar tragédia? Será que não seria mais fácil para esse Deus que tem um controle de todas as coisas em suas mãos, evitar com que a gente tivesse contato com o sofrimento? Que dos pés à cabeça nós tenhamos a possibilidade real de viver o sofrimento? Por que é que não seria mais fácil para esse Deus controlar ou arquitetar ou desenhar a vida dessa maneira? Por que seria interessante para esse Deus te deixar ser tão humano, tão gente, ao ponto de você com consciência poder reparar, poder entender, poder atentar para o propósito de Deus na sua vida? Será que você tem tido tempo para perceber que por mais que algumas coisas na sua vida tenham dado errado e talvez você carregou essas coisas nas costas e carrega até hoje, elas estão com você numa mochila que talvez você não perceba, mas está aí. Será que você também consegue perceber que alguma coisa deu certo? Que por mais que o interditar, muitas vezes através de situações gravíssimas, talvez você conheceu uma mãe que foi violentada, talvez o seu pai foi violentado, talvez o seu irmão foi abusado por um familiar, talvez você que está aqui foi abusado por alguém. E por mais que agora você entenda a gravidade dessas coisas, será que eu e você podemos refletir de alguma maneira sobre que Deus é esse que de alguma forma está te permitindo ou está nos dando a oportunidade de estar reunidos aqui hoje para conversar sobre essas coisas? E a despeito do conceito de família que talvez você tenha, eu quero ser um pouco mais prático com você e falar aquilo que nós acreditamos fazer parte do que nós entendemos de Gênesis da formação humana. Gênesis 2:24 diz assim: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse texto é muito conhecido para você que faz parte de alguma igreja. Talvez é conhecido para você também que, por gostar de religião ou algo do tipo, já observou. Esse texto é muito citado em cerimônias de casamento, em cerimônias religiosas, para falar sobre o casal e para falar como eles, quando juntos, são uma só carne. Mas eu te faço um questionamento. Por que é que antes de casar existe um desejo tão grande de estar junto, mas quando fica junto e quando se casa há um desejo também latente de ficar separado? Alguém já experimentou isso?
Quando você não queria, você fez o esforço maior do mundo para estar junto. Tenho vergonha não, aqui é um espaço de gente sem vergonha. Olha aí, tem uns sem vergonha ali em cima. Mas não pode olhar para ele, senão ele fica constrangido. Fora eu, tem alguém que quando não tinha, fez um esforço muito grande. E quando tinha, ficou assim, será que era para eu ter mesmo isso? Muita gente, né? Os gregos, alguns, já falavam isso, que a gente ama enquanto a gente não tem. Quando a gente tem, a gente fala assim, desejei, conquistei, e aí, o que é que eu faço com isso agora? Mas o que é que o verso pode estar explicando para mim e para você, e o que é que eu quero falar para você como algo base lá do nosso papo sobre família? Eu quero falar aqui um pouco hoje sobre pertencimento, sobre o que é que família tem a ver com o fato de você se sentir pertencente a um clã, a uma família, a um grupo. Esse texto está dizendo não só uma informação que você pode olhar pela lente religiosa, mas você não precisa ser mega, assim, experiente, sociólogo, antropólogo. Você não precisa ser psicólogo para você entender que só no olhar existe uma relação muito forte, não é não? Graças a Deus eu nunca paquerei, eu assim, né? Nunca beijei ninguém, sou um rapaz puro. Mas vocês, assim, que são bacharéis na arte de se relacionar, alguém, assim, já ficou um pouco diferente só no olhar? Fora eu, levanta a mão aí, opa, rapaz, meu pai, tu é demais. Vocês acham que eu tenho pai para quê? Para isso. Para fazer eu passar vergonha. Mas você já sentiu uma coisa diferente só no olhar? Não é possível sentir uma coisa diferente só no olhar? Tem gente que está pensando assim, eu sinto isso diferente quando é com comida, né? Mas calma, o assunto não é comida agora. Cara, tu imagina quando você tem relação sexual com alguém. E é claro que eu estou falando o óbvio que vocês sabem aqui, né? Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que a Bíblia também está me dando uma informação do que nós chamamos, depois dessa revolução cognitiva, depois dessa influência de vários saberes para a gente conseguir mapear as coisas, a Bíblia também está me dando uma informação antropológica sobre quem nós somos. Nós seremos pessoas que, ao fazer sexo e ter relação com uma pessoa, graças a Deus, não é um animal irracional, a gente se tornaria algo. A proposta de Deus é que você se torne um com a outra pessoa. Mas a proposta de Deus, ao nos fazer, quando Ele diz que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, é que nós também sejamos não só algum tipo de pessoa que se torna uma com a outra devido ao sexo, mas nós já somos um no ponto de vista da criação. E eu acredito que talvez nós não somos um no ponto de vista da redenção. Acredito eu que porque professamos ou não a fé em Jesus Cristo, podemos ter ou não coisas em acordo. Mas no ponto de vista da criação do homem, quando eu falo homem no sentido da criação, homem e mulher, eu acredito que nós somos um. Somos seres humanos. Há um provérbio judaico que diz que não foram 6 milhões de judeus mortos, só foi um judeu morto no Holocausto. Porque para o judeu, uma pessoa é tão importante quanto os 6 milhões de pessoas, assim como essa multidão toda representa o mais simples judeu. Esse provérbio é um claro exemplo de como grupos, como clãs, como famílias, como povos deveriam pensar a respeito de si. É em Gênesis 22 que Deus fala que através de Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Para a gente falar de família, a gente precisa citar essa proposta. Eu preciso dizer para você que, biblicamente, o que Deus tinha de projeto para o ser humano e por que Deus usou o povo hebreu, o povo de Israel, para isso, é que a proposta era que, através desse povo, todas as nações da terra fossem abençoadas devido ao propósito de Deus para a vida de Abraão. A gente está em 2021 fazendo um pulo assim, cavalar. A gente tem vivido não só guerras usando armas, como a gente citou, a gente também tem vivido guerras ideológicas. E não tem como nessas guerras ideológicas questionar tudo aquilo que de alguma maneira tem a ver
com todo tipo de adoecimento social que a gente vive. E nesses adoecimentos sociais nos quais a gente tem vivido, obrigado, Pepe. E nesses adoecimentos sociais, muito tem se criticado, muito tem se refletido, a fim de que haja um reposicionamento. Pessoas falam através das mídias sociais, através de todos os meios de comunicação a respeito daquilo que é família. E a família certamente tem sido um dos alvos dos questionamentos e da proposta sobre uma releitura da sociedade. Onde é que eu quero chegar com isso, dando esse pulo de Gênesis para os dias de hoje? É que talvez você não creia mais que esse exemplo de família que nós vivemos, ele funciona. A gente sabe que, infelizmente, não por causa do evangelho e da palavra, mas por causa da nossa falibilidade pós-queda, pós o quedar de Abraão, nós temos como homens responsabilidades na qual não atendemos. Homens omissos, homens que dão uma palavra, mas não cumprem, homens que poderiam escolher a graça e a educação, mas escolhem a violência, homens que poderiam andar mais milhas em prol do amor ao próximo, mas o que nós temos colhido como sociedade é uma sociedade adoecida, mas ao mesmo tempo valorizante de conceitos muito antigos. Mas é possível valorizar um conceito antigo sem a capacidade ou habilidade. Habilidade em que sentido? A capacidade de responder a responsabilidades que a gente não consegue mais responder. Eu costumo dizer que em 2011 eu tive um momento com Deus que mudou a minha história. Eu descobri que eu era macho, eu não era homem. Ah, filho, tu está falando isso para um público bem heterogêneo, explica aí melhor. Eu sabia que eu tinha pulsões sexuais a ver com essa masculinidade específica. Eu sabia que por conta do meu corpo, né, das potências do meu corpo, eu poderia falar bem alto, gritar, eu poderia quebrar uma coisa, mas eu descobri que isso não é o bastante para ser homem, no conceito de hombridade. Eu aprendi a começar uma coisa e não terminar. Alguém aqui conhece alguém? Não levante a mão, não, que é você. Alguém aqui conhece alguém assim? Alguém conhece alguém que dá uma palavra, mas não cumpre? Alguém já conheceu alguém que fala alto, grita, se coloca como machão, mas na hora de ajudar uma amiga a carregar um pneu, o camarada fala que vai comprar um pão, dá um queixo aí e vai-se embora? Estou falando exemplos, claro, bem superficiais e chulos, né? Para não, através de um exemplo talvez mais profundo, gerar algum tipo de gatilho. Mas ser macho é fácil. Diga-se de passagem, as roupas caem muito antes do que as máscaras, não é verdade? Levar para a cama também é muito fácil. Falar palavras profundas num momento muito rápido é muito fácil. Mas assumir responsabilidades não é coisa fácil. Levar o corpinho da amiguinha para a cama é fácil. Mas levar as emoções já não é tão fácil assim. Levar o corpinho da coleguinha para se satisfazer é fácil. Mas levar os problemas talvez não é tão fácil. E porque homens têm a tendência muito maior de se sentirem no direito de abandonar as mulheres? Por que homens se sentem num direito muito maior de machucar mulheres? O que é que isso tem a ver de alguma forma com alguma chave dos problemas que nós atravessamos e conseguir através disso fazer uma reflexão justa e honesta, a fim de que a gente possa aprender e tirar as lições necessárias para que a gente possa fazer diferente? É muito fácil, gente, pegar um violão, tocar, fazer fogo do céu descer, dizer que é crente, mas o negócio que dá agonia é quando a gente se depara com um tipo de evangelho, e
talvez não seja a melhor palavra, talvez a melhor frase é um tipo de religião, onde a gente é muito safo em falar, é muito apressado em dizer o que a gente precisa ordenar, o que é que a gente precisa fazer, mas não fazer de fato na prática quando ninguém está vendo. O que é que seria do sal e disso aqui tudo, se você soubesse que o cara que está cantando, o cara que está com o microfone na mão, ele fala sobre paz, mas ele é violento na casa dele. Ele fala sobre amor, mas ele não aguenta esperar um carro que está na frente parado, porque ele começa a falar palavrão ali do lado de fora. Entendem como naturalmente a vida da gente vai exigir algum tipo de coerência? E o que nós queremos refletir não é nada mais, nada menos na situação atual, mas não deixar de olhar para o propósito divino e dizer assim, existe algo que eu e você podemos fazer para que a nossa caminhada hoje, mais na frente, seja diferente. Eu não conheço a tua história. Talvez tu veio para cá porque tu tem um brother aí que pega onda e te chamou para vir para cá, você não faz parte de religião alguma, você não faz parte de igreja nenhuma, talvez você acredita hoje em dia que maternidade e matrimônio são coisas do passado, talvez você acredita que o homem mesmo é esse, ele tem que curtir, ele tem que ficar com 50 anos fazendo a mesma coisa, ele não tem que se responsabilizar por nada, e você é muito bem-vindo, que aqui é um espaço aberto. Mas eu preciso te provocar, e a palavra de Deus falada precisa nos provocar a fazer uma releitura mais responsável. O que é que Jesus fala sobre família? É algo que a gente precisa agora colocar na frente da formação da humanidade, para que a gente consiga ler a palavra de Deus agora com uma lente que tem a ver com o Filho de Deus, Jesus. Deus criou a gente assim, é claro, a gente está partindo dessa prerrogativa. Fique bem à vontade para acreditar que a gente não foi criado assim. Mas acreditando nessa premissa, acreditando nessa base, de que nós somos arquitetados, gerados por uma vontade divina, nós não podemos simplesmente parar na história, nós precisamos agora nos encontrar com Jesus no meio da história e entender o que é homem, mulher e família a partir desse cara. Mas eu queria resumir, não queria me delongar muito, e eu queria ler uma história com você. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 14, do verso 15 ao 24, se você tiver aí um pouco mais de tempo, fica atento aí, diz assim, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpem-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Isso aqui tem até hoje, né? E o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Eu não sei se você conseguiu pegar de maneira resumida. Jesus conta uma história, uma parábola. Ele traz uma narrativa sobre algo que ele pensa. Jesus fala que existe um Senhor e que ele vai dar um grande banquete. E ele diz que para esse grande banquete ele convida pessoas. Ao convidar muitas pessoas, a Bíblia relata, Jesus conta que essas pessoas foram começando a arrumar desculpas para não ir para o banquete. Um falou que casou, outro falou que comprou boi, o outro falou que comprou propriedade, todos eles estavam ocupados. E aí, quando o servo contou isso para o Senhor pediu para que ele convidasse
pessoas que não foram convidadas antes. Pediu para convidar coxos, mancos, aleijados, cegos, para fazer parte desse banquete. Todo mundo aqui já conseguiu decifrar, né, o que essa história quer contar? Sim, mais ou menos. Jesus está nos ensinando que nós somos primeiramente uma grande família. Desde tempos tribais, clãs, famílias e grupos estão juntos para sobreviver. Estão juntos para passar por situações adversas. Estão juntos para sobreviver à fome. Estão juntos para passar por situações de desavenças. Estão juntos e de alguma maneira se organizando através de diálogos, através de relações de poder, muitas através de hierarquias, para que houvesse algum tipo de justiça, algum tipo de equidade. Desde os tempos mais remotos, o ser humano ele revela uma ética divina, a fim de que, ao longo da história, nós possamos fazer uma leitura e entender que a história está fazendo um sentido. E onde é que Jesus entra agora? Jesus entra trazendo para nós uma possibilidade de continuarmos sobrevivendo, mas não só sobrevivendo, existindo de maneira plena. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Além de estarmos juntos em Jesus para não perecer, nós estamos juntos em Jesus para que a gente tenha a possibilidade de olhar para algo além do que nós vemos aqui. Jesus, além de estar nos ensinando sobre como sobreviver, Jesus está nos ensinando também sobre como participar, como estar presente, como fazer parte. Jesus está nos ensinando aqui nessa parábola que as pessoas que tinham propriedades, as pessoas que estavam celebrando coisas muito legítimas e até importantes da sua vida, Jesus está nos ensinando que pessoas que tinham condições financeiras, elas foram convidadas, mas elas negaram o convite. E ele diz que pessoas que não tinham, entre aspas, não tinham certas condições, foram convidadas para participar de um grande banquete. Jesus está nos dando uma orientação a respeito de como a gente precisa observar lá do começo aquilo que ele chama de família. Aquilo que ele chama de grupo organizado, aquele que ele fala de um grupo que representa a sua vontade. De um grupo que, apesar dos pesares, continua olhando para ele e dizendo assim: eu continuo fazendo parte de algo. Independente das dores, independente das lutas que aconteceram, independente da mamãe que faleceu quando você era adolescente, independente das dores que você viveu e vive, Jesus está nos ensinando que nós podemos olhar para além do sofrimento e olhar para o seu grandioso amor que nos convida, mesmo quando nós não merecemos, a fazer parte, gente. Não é da sobremesa, não é fazer parte da farofinha que tem no Natal, ou daquela, eu não sei vocês, mas tem um negócio que me dá muita raiva, no sentido assim, só da força de expressão. Eu não sei quantos aqui de vocês já comeram aquele galeto com baião dia de domingo. A galera deu até um glória aqui, eu vi. Isso aí me representa. Isso aí vai trabalhar comigo quando eu for governador do estado. Rapaz, eu não sei o que é que tu gasta R$50, 30, 35, 40 para comprar um baião com galeto. Rapaz, os caras te dão 2 dedos de farofa. Tu já viu naquela marmota ali? Eu acho que é um demônio, mas que está no cara, que fala assim para ele: bota pouca farofa. Porque tu bota na mão a farofa, faz assim, igual a vovó da gente, né? Quando ela ia experimentar a farinha no mercado, ela botava na mão, fazia assim. Já viram isso? Quem não viu, tá morto, viu, meu filho? Eu já vi e já fiz. Essa aí não é coisa pequena, não. Mas tem uns caras endemoniados que botam 2 dedos de farofa, macho. Eu acho aquilo muito engraçado. Deus não te chamou para ser aquela farofa, não, irmão.
Deus não te chamou para esse negócio aí miserável. Ixi, o Rafael está agora com teoria da prosperidade, né? Teologia da prosperidade. Deus te chamou para ser o galeto. Não, gente, não é isso não. Mas o que é que eu estou querendo dizer para você é que, brincadeiras à parte, a gente junto participa de tudo junto. Você que não tem muita coisa, através de Jesus, você entende que agora você tem tudo. E você que tem muita coisa aqui nessa terra, porque você tem Jesus, você entende que nada do que você tem se compara a quem é Jesus. Dá para entender que isso é uma realidade muito profunda, não é verdade? Isso é muito subjetivo. Falar não é difícil, mas viver Jesus como tudo que você tem é difícil, não é não, irmão? Poxa, Rafios, que nunca ouvi falar de Jesus, conta isso aí um pouquinho na prática. Como é que é Jesus assim que a gente não vê, a gente não pega, como é que ele se torna tudo, cara? Cara, Jesus deu tudo para mim e para você. Amém? Verdade? Jesus deu a vida dele por mim e por você, não é verdade? Jesus dos pés à cabeça, ele adorava e amava o Pai, não é verdade? A Bíblia fala que é melhor dar do que receber, irmão. Nos últimos momentos de Jesus, e eu de novo faço essa breve lembrança, só como exercício, não como vaidade, mas eu tive um momentinho agora no hospital, assim, para algumas mulheres, e desculpe aí a pontualidade em falar as mulheres, porque a gente estava no nosso grupo de relacionamento, a gente se reúne, a Jennifer ali até faz parte, a gente se encontra de casa em casa, se você quiser visitar, depois seja muito bem-vindo. E aí eu estava contando como é que eu estava lá internado, que eu tive uma infecção pós-cirúrgica. Aí eu estava contando lá, e tinha uma irmã lá do nosso GR, que eu estava contando para a galera, e tinha umas pessoas fazendo assim, ó. Uma cara assim de que como se eu estivesse sofrendo muito, sabe? Eu falei, eu passava o dia todinho com acesso aqui no braço. Aí a pessoa ia de noite, eu estava sofrendo muito, ela ia pedir para eu fazer um exame de urina. Ó, nem dói exame de urina, mas homem sente, viu, galera? Deixa eu revelar um segredo para você. Nem dói, mas homem sente, tá ligado? Homem é frouxo, mano. Aí eu falando, não, e a pessoa ia fazer um exame, aí chegava do nada de noite, aí pedia para me furar de novo, aí fazia o exame. E todo mundo assim, sabe, concordando, só que tinha uma pessoa que estava assim, ó. Era a irmã Fátima lá do GE falando assim, deixa de ser fresco. Mulher passa 7 dias sangrando, não morre. Não sei o quê, e mulher faz exame, e não sei o que, vocês são muito isso, são muito aquilo. Mas quando eu conto isso, gente, é porque, de verdade, a gente sente medo, a gente é gente. A gente fica um pouco ansioso. Eu sou fatalista. Eu tive uma pedra no rim, eu já penso logo que eu vou ter que dialisar, tirar o rim, vai aparecer um tumor, eu sou desse jeito. Vocês estão rindo por quê, hein? Porque vocês são assim também, né? Mas brincadeiras à parte, gente, eu fiquei assim, cara, eu vi o quanto que no mínimo eu não tenho um pingo de saúde mental, às vezes para suportar uma coisa pequena. E talvez eu sei que tem um monte de gente aqui que está me chamando, esse bicho é fresco. Mas, cara, quando a gente está doente ou com qualquer outra coisa, ela faz o cara que é campeão de MMA. Quando você tem uma pedrinha no rim, a dor, quem já teve pedra no rim e sentiu a dor? Faz você que é campeão de MMA, não, campeão de MMA, macho, não é tu não. Tô brincando, gente. Mas faz o cara que é campeão de MMA, o cara que é halterofilista, ainda tem esse nome, tem não, né? É bodybuilding, né? Faz o cara que é bodybuilder, faz você que é blogueiro, que tem 200 milhões de seguidores. Você que ela coloca no mesmo lugar o cara que tem muito, que tem por causa de uma pedra no rim. Eu fiquei imaginando, gente, como é que Jesus, sabendo que já ia morrer, que saúde mental era que Jesus tinha para suportar tudo que ele suportou. Sabe o que é que a Bíblia relata? Que Jesus jejuou 40 dias, meu irmão, passou 40 dias no deserto. Rafios, que ele fez isso porque ele ia morrer? Não, ele fez isso porque ele adorava ao Pai. Mas entenda, meu irmão, você está vivendo essa vida. De que maneira? A Bíblia nos orienta a entender que a gente tem como se não tivesse, e não tendo como se tivesse. Ei, meu irmão, o que tu fez hoje
é algum tipo de semente para o teu dia de amanhã. O que tu valorizou hoje nas relações tem a ver com uma coisa que perdure? Ou talvez você precisa perceber que você se encheu de coisas que na hora do sofrimento e da dor não vão servir de nada. Rafios, mas que palavra pessimista, sofrimento e dor, claro. Não precisa citar os inúmeros filósofos, mas para alguns a vida é sofrimento e dor. No intervalo entre nascimento e morte nós estamos vivendo tensões, conflitos constantes. Mas que tipo de estilo de vida você tem levado? Ah, Rafios, isso não tem nada a ver com a palavra sobre família. Tem, sabe por quê? Porque um monte de macho que se sente homem pra caramba para ver pornografia, não é homem, meu irmão, para segurar um menino nem 2 dias. Eu não tive um pai que me segurou. O meu pai engravidou minha mãe e foi embora. E quantos casos, talvez, como o meu, são de vocês aqui? E essa fala é para quê? Vocês estão aqui, talvez hoje, para que Jesus nos inspire a ser homens e mulheres diferentes. Porque a gente vive um tempo, meu irmão, que a gente não sabe namorar. E eu já pretendi fazer isso. Ficar com as mulheres, transar com as mulheres, para o menino nascer num ambiente de lixo, ir embora, abandonar igual fizeram comigo. E o menino cresce num ambiente de lixo, e sabe quem é que paga o parto, galera? Nós. Sabe quem é que está assaltando você e a gente? Antes de ser a arma apontada na tua cabeça, meu irmão, é um coração destruído. Antes de ser uma faca, meu irmão, no teu pescoço, é um ambiente familiar totalmente dilacerado. Também, não é só isso, mas também. E o que Jesus quer me ensinar, cara, é simplesmente a ser um homem e uma mulher de tal maneira diferentes. E quando eu falo diferentes, não é pessoas superiores às demais, porque a outra pessoa crê numa outra coisa. A pessoa tem uma opção de afetividade diferente, não. Mas é porque, galera, quando a gente se aproxima de Jesus, quanto mais perto de Jesus, a gente fica mais legal, não é não? A gente tem essa ideia que ficar próximo de Jesus, se converter, ser santo, é ficar batendo asa, virar anjo. É ter uma performance espiritual diferente quando pega o microfone. É orar e você cair, é falar bem alto e você ficar impactado. Mas Paulo relata em Gálatas 5 que Deus nos ensina uma humanidade que tem a ver com coisas simples. Alguém já ouviu falar sobre o fruto da carne e o fruto do espírito? Qual é o fruto do espírito? Alguém lembra? A banda já pode chegar aí. Domínio próprio, amabilidade, benignidade, fidelidade. Meu irmão, me diz aí qual é a faculdade do mundo que ensina você a ser fiel a uma mulher e você ser fiel a um cara e fiel a qualquer coisa. Faz sentido? Fidelidade, galera, é fruto do Espírito. E é fruto do Espírito, inclusive, quando tu está querendo, né? Eu ouvi, tem um irmão lá da nossa igreja, é uma benção esse irmão, sabe? E ele estava falando que ele tem 42 anos de casamento. Ele, irmão Rafilski, eu tenho 42 anos de casamento, meu irmão. Em 42 anos de casamento, rapaz, eu nunca senti vontade de separar e divorciar. Eu fiquei assim, meu irmão, o cara é fera, viu? 42 anos com vontade, meu irmão. O cara nunca teve nem... Aí eu falei, macho, nunca nem passou pela tua cabeça. Ele, nunca nem passou pela minha cabeça me divorciar da minha esposa. Deus me livre. Agora, de matar, meu irmão... Mas esse fruto do Espírito que gera fidelidade, galera, ele é o Espírito que gera fidelidade não só quando a coisa está boa não, viu? Quando o carro está 0 quilômetro, quando está tudo em paz, vocês estão bem financeiramente. Tem um outro fruto do Espírito que esse é incrível, de repente resolveria o problema de todos nós. Se você pudesse vender, você estaria milionário, você não precisaria comprar Bitcoin. Você não precisaria investir em nada, tesouro direto, meu irmão, nada. Nada você precisava. Ganhar na cena, fichinha. Tem um fruto do Espírito chamado paciência.
Alguém hoje chamou por ela? Precisou de paciência? Levanta a mão aí. Fruto do Espírito de Deus. Deixa eu te falar um negócio, cara. Talvez o que você que veio para cá, já vem para cá, precisa vencer hoje, é talvez um pouco desse misticismo, ou dessa ideia de que o Jesus que estão falando para você é um prédio, brother. Talvez eu e você podemos reimaginar e talvez pensar de maneira diferente, entendendo que esse papo de espiritual tem mais a ver com o chão que a gente pisa do que você está achando. Segundo as Escrituras, tudo é espiritual. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não só por ter estudado isso, não existe nada que comprove que bem aqui existe uma energia. Bem aqui, certo? É claro que se você chega numa hidrelétrica, você vai ver energia. Mas não há nada que comprove que quando uma pessoa chega no lugar, você olha para outra e fala assim: mulher, tu viu pessoa de energia ruim? Sabe o que Jesus quer ensinar para mim e para ti? Pode chegar a energia ruim, a energia cortada, pode chegar a pior pessoa. Sabe o que é que Jesus me ensina, meu irmão? É que pode ter chegado o Judas do seu lado. A Bíblia relata que Judas teve a oportunidade, quando Jesus partiu o pão entre os discípulos, na última ceia antes da crucificação. A Bíblia nos ensina e fala, relata que Judas molhou o pão dele no vinho que Jesus serviu. Isso era coisa para gente íntima. Jesus sabia que Judas era o traidor, mas deixa eu te falar, Judas veio para o traidor também, meu irmão. Talvez eu e você não estamos vivendo de maneira prática esse Jesus, porque sabe o que é que a gente faz com o traidor, com o cara que não presta, ou com o cara que, entre aspas, é o cara malvado, porque eu sou malvado também, mas se o cara é malvado também, ele é mais malvado que eu. O que a gente está fazendo é porque a gente está se deixando levar pela cultura do cancelamento. Jesus, meu irmão, é da cultura do restabelecimento. Sabe o que é que Jesus quer fazer com um homem e com outro? Com um ser humano e com outro ser humano, Jesus nos ensina a nos aproximar. Talvez eu e você estamos achando ainda que esse papo do que é espiritual, Jesus do céu, é um negócio muito distante, cara. Menina, talvez o que eu e você estamos pensando é que esse papo de entender que o nosso corpo é sagrado é papo de igreja. Não. Deus te amou de uma maneira tão grande que Ele deu o Filho dele por ti. Não é pelo que tu acredita, é por ti por completo. E você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Você é um propósito que tem um corpo. Você é uma história divina que tem um corpo. A palavra de Deus fala que antes do ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. E aqui chegou a parte da maior lombra, talvez uma lombra muito mais pesada que a maconha que você fumou hoje, que o pó que você cheirou hoje. É você acreditar que existe amor de verdade. Talvez a tua história de família, assim como a minha, é uma história de uma família disfuncional. Sabe o que é que eu queria ter aprendido na minha família desde cedo? Poxa, Rafiuski, vai lá, meu irmão, joga futebol, vai lá, brother. Eu nunca ouvi isso na minha família. Meu irmão, Rafiuski, vai lá, brother, estuda, tu vai se garantir. Quando eu tirava nota baixa, eu passava 3 dias me culpando. Eu me chamando de burro. Quando alguém tirava onda com a cor da minha pele ou com quem eu era, eu ficava me sentindo culpado e achando que eu nasci, cara, para ser um qualquer. Mas Efésios 2, que diz que o Pai nos chamou, o Deus do céu nos chamou, para que a gente realizasse as boas obras que desde antes da fundação do mundo Deus já tinha reservado para nós. E aí, quem é que você vai acreditar? Na palavra do próprio Deus
naquelas pessoas que falaram que você seria um zero à esquerda. E deixa eu te falar, não, Rafael, que eu já sou evangélico, meu único Deus é o Senhor Jesus, eu não preciso de nada não. Deixa eu te falar, a palavra dessa mulher que falou isso para você, ou de uma pessoa que falou isso para você, te acompanham até hoje, porque elas são mais importantes do que Deus, viu? Talvez as palavras dessa pessoa que você lembra, que ainda mora no teu coração, elas são muito mais valiosas do que o Deus de Israel, que enfrentou ao longo da história as maiores batalhas para que você estivesse aqui hoje. E aí, meu irmão, quem é que te governa? Quem é que te habita? Jesus nos faz o convite para fazer parte da família dele. Mateus 12, a partir do verso 46, os discípulos estão com Jesus e a mãe de Jesus chega e os discípulos vão falar: Jesus, a tua mãe está ali fora te esperando. Sabe o que é que Jesus responde? E aqui eu concluo. Jesus responde que a mãe e os irmãos de Jesus são todos aqueles que estavam lá, que fazem a vontade do Pai. Eu acredito que Jesus nos traz um novo conceito, ou o mesmo conceito a respeito de uma família que é uma família estendida, que é uma família para aqueles que convivem com o Pai, fazem a vontade do Pai, que no certo sentido é uma família, aquela que não estava lá no começo do convite, mas coxos, mancos e aleijados como eu. O convite é para mim, meu irmão, e também é para você. O convite é para você, menina, é para você, mulher, que talvez ao longo da tua história só tenha experimentado uma família disfuncional. Não é que você não vai deixar de experimentar uma família disfuncional, mas através de Jesus, que não só nos chama de servos, ele também nos chama de amigo e nos chama também de filho. É nesse propósito e nessa base que nós queremos vivenciar um Jesus que é de verdade. Antes de cantar essa canção, quero te convidar a fechar os olhos e orar comigo. Baixar a tua cabeça. E eu quero te perguntar se você se identificou e se identifica com isso. Eu quero te convidar num ato de rendição, a olhar para a tua história e ao mesmo tempo olhar para Jesus. E não deixar com que a tua história seja simplesmente fruto das coisas que você viu, mas com que a tua história seja também interditada, agora não mais pelas palavras, pelas marcas negativas, mas agora pelo próprio Espírito Santo de Deus, aquele que a palavra fala que tem planos de paz para nós. Senhor, nós pausamos na tua presença, te agradecemos pelo teu bom cuidado, Senhor, porque ao longo da história o Senhor tem preservado homens e mulheres de Deus, em meio a tantas famílias que dão errado, em meio a tantas histórias que dão errado, e muitas delas, Senhor, não tiveram a nossa culpa. Muitas histórias que a gente, depois de passar, Senhor, que nos marcam e que doem no coração da gente, a gente, por mais que sofra, a gente amadurece, Senhor. E a gente entende que a vida não é lá tão democrática como dizem. A gente não escolhe a casa que nasce, a gente não escolheu o bairro que nasceu, a gente não escolheu a escola que estudou quando era criança, a gente não escolheu o cabelo, a gente não escolheu a altura. Mas, Senhor, muito maior do que isso é a tua escolha sobre nós, Senhor. É o teu amor sobre nós. Paizinho, existem pessoas aqui que estão precisando, Senhor, fazer parte da tua família, Pai. E ao fazerem parte da tua família, Senhor, elas vão fazer agora parte de uma família diferente, Senhor. De uma família que perdoa. Uma família que caminha muito mais metros, Senhor, e quilômetros em busca da pacificação, Senhor. Existem pessoas aqui, Paizinho, que te conhecem de ouvir falar, mas não te conhecem de contigo estar, Senhor. Conhecem de cantar para ti, de reconhecer a tua grandeza, mas não se submetem aí da tua vontade. Isso é puro egoísmo nosso, Senhor, porque a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Como não querer, Senhor, uma coisa boa, perfeita e agradável?
Eu não quero uma coisa boa, perfeita e agradável, Senhor, porque eu quero fazer só a minha vontade. E muitas vezes, Senhor, eu escolho estar órfão. Muitas vezes, Senhor, eu escolho não viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu escolho viver a minha vontade, Senhor, do meu jeito. Muito obrigado, Senhor, por de alguma maneira permitir essa liberdade. Mas muito obrigado também, Senhor, por poder mergulhar no Teu coração e no Teu propósito, Senhor. E não nos sentirmos mais abandonados. Não estarmos mais só. Essa é a minha oração, Senhor, como filho Teu. Abençoa cada um que veio nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, é assim que eu te oro, te agradeço. Se você quer fazer parte da família de Jesus, meu irmão, que inclui muita coisa, eu quero te convidar a levantar uma das mãos, num gesto, num símbolo, e te dizer assim, meu irmão, seja bem-vindo, amém, amém. Num ato simbólico, mas como decisão de vida, Senhor, eu quero estar na tua família, Senhor, fazer a tua vontade. Mas alguém aqui, levanta uma das tuas mãos, num gesto, amém, amém. A palavra de Deus fala que se a gente o confessa diante dos homens, Ele nos confessará diante do Pai. Por mais que você subestime, meu querido, a palavra de Deus não se preocupa com o que você, num certo sentido, acha. Ela é viva e eficaz e faz o que ela quer. A palavra de Deus, ela chega aos corações dessa maneira, para crianças, velhos, jovens, fracos, fortes, pessoas sem família, com família, e todos nós somos convidados a fazer parte desse grande banquete de salvação. A gente queria dar isso aqui para vocês que levantaram as mãos, é um materialzinho para você conhecer mais sobre o papai, tá bom? A Jennifer vai estar ali para acolher vocês e a gente vai terminar com música. Que Deus os abençoe, que vocês troquem uns abraços, que vocês sejam sal aí onde vocês estejam ao longo da semana. Valeu, galera. Deus abençoe. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. O teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Oh, para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse?
Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Oh, para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. E que seguro estou se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. E que seguro estou se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tchau, pessoal. Até a próxima segunda-feira. Foi um prazer. Glória a Deus.
Deus.